Olha aí, já estamos ao vivo aqui para bater um papo com a professora Caroline Petian sobre esse EAD que tem tirado o sono de diversos professores, estudantes e gestores de escolas no Brasil, hein? Vamos falar sobre isso hoje e vamos falar como melhorar a experiência de todo mundo que está usando essa ferramenta que foi basicamente colocada pelo Covid-19 nas nossas vidas. Poderia ter sido diferente. Estou esperando só a professora entrar aqui na minha live. Professora, pode entrar na minha live aqui no Instagram? Se você puder entrar, você já pode clicar aí no Instagram, que eu já estou à disposição. Tá bom. Hoje vai ser a live com a professora Caroline Petian. Vamos lá. A professora já está entrando aqui. Professora, tudo bem? Daqui a pouco você já fica aqui comigo no Instagram também. E eu vou colocar aqui a gente agora no LinkedIn. Legal, isso. Vamos diminuir aqui o som para não ficar vazando. Bem interessante. Espero que o pessoal já esteja aí vendo direitinho. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a câmera. Aí já. Vou colocar aqui a captura de uma janela nossa aqui. Ótimo. Estamos aqui com a professora Caroline. Professora, agora eu já vou colocar a gente lá no YouTube. Enquanto isso, a gente vai esperando o pessoal entrar aí. Já vem aí o Macedo, está entrando. E aí, Macedo, tudo bom? Como é que você está, amigo? Estou pegando, só capturando lá nosso link lá. No meu canal aqui do YouTube. Olha, já estamos... Estamos lá agora. Como é que é? Tô te ouvindo bem, tô tranquilo. Ok. Deixa eu só pegar esse restreamzinho aqui, que nós vamos já começar, professor. Como criar essa experiência com o ensino à distância, né? Pessoal, uma pena que isso tenha vindo via Covid, né, professor? Podia ter vindo antes, né? É bom que veio, né? Exatamente. O estágio começou, né? Agora a gente a trabalhar pela minoria. Exatamente. Tinha que ter uma difusão em larga escala, né? Tinha que acontecer, né, professora? Assim, né? Mundial, né? Aconteceu uma motivação mesmo, não precisava ser dessa maneira. Mas, de fato, foi uma motivação que ocorreu aí para todo mundo se mobilizar em relação a enquanto docente, enquanto instituição. Eu vejo essa parte de forma muito positiva. É isso aí, professora. Foi sensacional. E eu estou vendo aqui, a gente já aqui no YouTube. Já estamos ok para o YouTube, já estamos aqui. Estamos no Facebook também, tá? Estamos em tudo que é canto, então vamos bater um papo agora com tranquilidade. Agora sim. Profa, deixa eu te falar, assim, uma pergunta, professora.
O primeiro recurso de ensino à distância que a gente tem ideia no Brasil foi com o telecurso segundo grau. Isso é da minha época, telecurso segundo grau, né? A utilização de apostilas que eram remetidas via correios, etc. Essa é a história do ensino à distância ou tem coisa anterior a isso? Ah, tem coisa demais, tem muita coisa que veio antes, abriu espaço para ver. Essa parte do telecurso, eu vou te falar assim, que ela é uma rotina na educação à distância. Ela já estava crescendo, né? Não foi a primeira experiência. No Brasil, teve esse coisa anterior, vou falar sobre isso, mas é importante saber que no mundo, né, em todos os outros continentes, já ocorriam situações aí de ensino à distância, que no Brasil, na época, ainda não, nossa, isso é um bem anterior. Tem finalizações para a educação à distância no século XVII, no século XVIII, em outros países. Né? No Brasil, assim, tem uma data para a gente lembrar, 1934, acho que a gente pode pensar em algo inicial no Brasil nessa época. E bem bacana a gente pensar na história da EAD. Eu vou comentar a respeito de comunicação, né? Mas a questão de distância, assim como outros elementos de comunicação, vem de um século que a gente chama de século X, né? Um século que muitas das tecnologias que a gente tem hoje foram criadas aí, ou disseminadas em épocas de guerra, né? E o que a gente vê nessa parte da comunicação relacionada à educação à distância é que elas estavam unidas. Então, era a primeira experiência da educação à distância no Brasil, muito anterior ao envio das fitas católicas, de livros por correspondência. Nessa ocasião, o telefone já era natural, né? O Instituto Universitário Brasileiro, né, que é das correspondências, mas antes disso, o que a função da educação à distância é rápido. Então, em 1934, a gente tem de uma rádio escola no Rio de Janeiro, que teve ali um grande propósito que fazia o quê? Uma educação do partido. Então, a educação à distância no Brasil dá para de 1930, 30 e poucos, né? Praticamente 1934. Depois disso, aí passando de 5 anos, mais ou menos, aí que vem a história um pouco mais aprofundada com o Instituto Militar, e depois, então, só o Instituto Universal Brasileiro, que começava a listar os feriados. Mas veja, em época de guerra, como eu disse, né? Quando a gente pensa em casa na educação à distância, existem programas que falavam sobre como se provar países, por exemplo, sobre divulgar ciência, né? Então, a grande escala não dá isso. Não vamos especialmente do Instituto Universal Brasileiro ou de outra iniciativa. Vem daí, desse século X, da comunicação espalhada, de massa, e existia necessidade, então, de você se comunicar com uma grande quantidade de pessoas. Só que tem uma questão aí que a gente deve lembrar. É unidirecional. Só enviava. Então, eu aqui na rádio enviava comunicação com o público. O público não devolvia esse retorno. Né? Foi uma questão, né? Pegar uma pessoa aqui de São Paulo. Alguém está falando aqui, ó, o Paulo está falando que está tão isso, mas... Tá, deixa eu diminuir aqui então a distância do meu celular para o meu laptop. Pode falar, manda bala aí. Vai ajustar aqui aos poucos. Tá, eu diminui total aqui no computador também. Legal. Então, veja só, lá atrás,
quando a gente faz uma comunicação rápida, de um para muitos, a gente tinha a necessidade de envio rápido e a comunicação unidirecional. Saía, não voltava. Ou seja, se feedback, não precisava disso. O rápido nunca aparecia. O feedback dele viraria mesmo, né? Para eu te falar, olha, eu não deu para escutar que não queria aquilo, que você quis dizer. Então, a participação do público era muito inferior, não existia, né? Era essa questão. Não tinha esse retorno que a gente tem de ter aí o retorno desse lado da tela, né? Mas ali, no aparelho, no aparelho. As situações são bem anteriores em escala do Instituto Dental, ou do telecurso. Do telecurso, a gente fez uma superexposição. O telecurso veio no rádio, depois veio com os disparos de material impresso, claro, MDP, e aí tem o telecurso, né, que marcou também uma fase para ele. E essa questão do telecurso já mostra discussões, já mostra áudio, vídeo, né, interação entre professores, que eram atores, e materiais, e fóruns, propósitos, você conseguir a nível de escolarização, você precisa um propósito individualista. Então, você nota que há um crescimento. Não sabia que a educação à distância vai ganhando, né? Cada degrau, porque a gente pudesse chegar em então, esse topo aí, né? Tem que subir ali. É isso que eu queria pontuar você. Então, de lá para cá, a gente pode dizer que o ensino à distância evoluiu muito ao passo da tecnologia, né? O que a gente vê hoje é algo já muito evoluído, né? Eu queria que você tocasse nisso. Antes um pouco do Covid, lógico, vamos deixar a variação Covid de lado, né? Antes um pouco do Covid, a gente via o quê? Uma educação à distância muito em cima do ensino superior, né? O ensino superior era que dava meio a toada e muito o ensino superior privado fazendo isso, né? Me fala um pouquinho do que já tem hoje, né? Você mostrou aí que a gente basicamente saiu de um ambiente que só vinha uma mão, né? Não tinha interação nenhuma. E aí me fala desse momento de tecnologia absurda que passa a educação à distância, e especialmente no seio da quarta revolução industrial, né? Assim, a grande questão da mudança da educação à distância é o retorno. Então, se a gente tem um nível de comunicação, né, da ensino para um aluno, na verdade, existe professores transmitindo para vários alunos. Da educação à distância. Na minha visão, essa dupla mão que se estabelece na educação à distância faz muita diferença. Por quê? Porque quando a gente só enviava informações, a gente não tinha a possibilidade de ver de quem estava aprendendo. Se estava aprendendo de fato ou não, né? Estava muito a carga do aluno, se ele tinha autonomia, se ele tinha habilidade de gerenciar essa aprendizagem. Agora, né? Agora, ali desde 2000, mais ou menos no Brasil, o próprio formato no ambiente virtual de aprendizagem no AVE, né? E a gente já foi muito para uma outra experiência do aluno. O professor está focado em entender se o aluno está aprendendo ou não, e o professor está completamente direcionado a isso. Tá?
O pessoal está falando ainda está Se você colocar tenta um fone de ouvido, você tem um fone de ouvido aí, se você colocar, eu acho que já resolve. Eu digo que eu não estou com esse telefone aqui, que não é muito legal. Deixa eu pegar o meu. Pega aí, fica à vontade. Deixa eu ver quem está conosco aqui. João Paulo César. Opa, João Paulo, tudo bem? Como é que você vai, meu amigo? Tudo em paz? Muito legal. Estou aqui com seu Silva. Seu Silva, você vai ver que muita gente está usando o ensino à distância agora em igreja, viu? As igrejas estão sendo os grandes usuários de ensino à distância. Pegar aqui o fone. Que legal. Agora, hein? Agora tá legal, professor. Acho que não vai dar eco agora. Vai dar. Que legal. Agora ficou legal. Bom, o pessoal vai dando feedback aí se melhorar o áudio, tá? Show de bola. Então, aí você falava sobre as tecnologias que estavam entrando e o professor trocando ideia, essa interação que está tendo agora, né? Da gente, por exemplo, ouvir o Paulo falar que está com eco, né? E a gente mudar isso no meio do negócio, né? Exato, feedback, né? Do aluno, quando a gente começou a modificar o ambiente virtual de aprendizagem para que ele pudesse estar centrado na aprendizagem do ensino, tá? Do ensino diferente de aprendizagem. Então, quando a gente começa a educação à distância, pensar em mecanismos para que o aluno dê o retorno dele, dê a participação dele, nós, enquanto instituição, enquanto professores, sabemos que ele está realmente tendo um bom desempenho naquela disciplina, naquele aprendizagem, né? Que está realmente acontecendo. E são os principais da educação à distância. Existem teóricos, inclusive, do meritório. O meritório fala que a educação é sem excelência. A distância não é distância física. Antes de tudo. Porém, o que dá a sensação de vista o grande diferencial da educação à distância. Então, é a aproximação que a gente faz com o aluno, no diálogo, na aproximação de conteúdo com a realidade dele, sabe? Então, está próximo a ele em termos de realidade, tá? O Paulo está dando aqui um feedback que é muito rápido. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Mas aí vamos tocando, aí a gente passa por cima do eco, aí não tem problema, professora. Aí qualquer coisa... sim, você vai entrar e sair, não é isso? Estou tentando entrar aqui de novo. Vai sair da reunião para poder funcionar aqui. E nós estamos transmitindo, gente, para o YouTube, estamos transmitindo para o Instagram, estamos transmitindo para o Facebook também. Aí a professora entrou e saiu aqui para poder dar uma melhorada no eco aí, tá? Pronto. Aqui, ó. Vou afastar um pouquinho daqui. Tenta entrar de volta, professora, na meeting, que eu acho que você não voltou. Fica de novo aqui, né? Dá uma olhadinha aí para ver. Tá entrando aqui, não? Na meeting? Entrei. Dá uma olhadinha se deu certo. Agora é importante saber também em que contexto que ele falou isso não justifica uma agressão gratuita sobre o judiciário. Eu também não vou cair na armadilha se eu permitiria ou não o ministro. Isso é prerrogativo do presidente da República, ele analisa o contexto. Agora, evidentemente, conhecendo no parlamento... Eu vou pegar o celular aqui, que eu acho que o Paulo deu uma sugestão de deixar mais perto. Pode colocar assim...
para tentar ficar mais perto. Veja se melhora. Uhum. Sim, são vários microfones, Paulo. Paulo, obrigada pela presença. Obrigada pela presença. Estou vendo aí que o pessoal está chegando. Eu acho que dá para a gente ir continuando, Leonardo. A gente vai vendo aqui, na medida do possível, a melhoria do É porque a senhora saiu da Meeting, né? O Google Meeting. A senhora precisa voltar no Google Meeting, se a senhora puder. Sim, deixa eu vou voltar aqui de novo. Não, eu vou ter que interromper aqui. Ah, não. Você consegue me encaminhar de novo aqui pelo... Deixa eu te mandar aqui no... Eu estou clicando nele e ele não tem mais. Tá. Deixa eu só... Aqui, participando agora. Só pegar aqui você aqui, eu já te mando aqui no... Acabei de te mandar o link aí para você clicar. Ah, legal. Tá aqui a professora. Aí agora sim. Agora vai legal. Legal. Tá um pouquinho de eco, mas acho que tá melhorando. Tá bom. Obrigada pelas dicas, né? O feedback do pessoal é super importante. Eu estava falando, então, em relação a esse retorno, né? Quando a gente pensa assim, que o aluno consegue dar esse retorno, aí a gente dá um salto na EAD. A gente dá um salto porque a gente começa a ver pela plataforma, né, pelo software, especialmente pelo ambiente virtual de aprendizagem, como é que está essa dimensão de aprendizagem dele, tá? E essa questão é um dos grandes saltos que a gente tem nos últimos anos, nas últimas décadas para a EAD, por exemplo. Tá? Como funciona isso? Quando a gente pensa no ASA apenas como um repositório, a gente continua fazendo o que o rádio fazia lá atrás. Comanda, não tem interação. Então, veja, por que eu estou falando isso, Leonardo? Porque quando a gente pensa o seguinte, eu tenho uma tecnologia nova, eu tenho um celular... Peraí, deixa eu mostrar aqui. Não, estou tranquilo, pode continuar. Quando a gente pensa assim, uma tecnologia nova, um software novo, o processo tem que ser novo. Entendi. Não adianta colocar uma grande tela, uma tela bonita, uma sala bonita, se o processo é o mesmo. Entendeu? Então, é uma questão a ser pensada pela EAD. Não adianta eu querer ter o melhor software que tem, os melhores computadores que tem. O processo precisa ser modificado e já está sendo modificado. Nessa questão da pandemia, a pandemia trouxe para nós toda uma questão de completa alteração. Completa. Né? Em quê? No processo. Porque a tecnologia não foi modificada. Não se criou uma tecnologia completamente nova, não se criou uma tecnologia diferenciada para isso. Nós continuamos tendo as mesmas questões. Nós, então, estamos com os ambientes virtuais, nossos celulares, né, que são grandes recursos para que nós pudéssemos ter o fluxo de contato com os alunos. Mas o que mudou? O processo. O processo todo foi alterado. Vou falar um pouquinho do processo já, para os professores, para as escolas. Entendi. Esse processo é que ficou meio machucado agora com o Covid, né, professora? Porque foi uma coisa de uma hora para outra, né? A gente via um ensino superior bastante preparado, principalmente quando a gente vê assim, as maiores universidades, né?
a Unidom Bosco, por exemplo, não teve grandes problemas de adaptar seu ambiente para os alunos presenciais e colocar isso à disposição dos mesmos, né? Então, hoje você tem aí alunos presenciais fazendo o ensino à distância e alunos de ensino à distância fazendo aquilo que eles, de fato, já tinham contratado, etc. Né? Mas universidades menores que ainda não tinham se preparado, que talvez tiveram que se apoiar aí em algum player de mercado rapidamente para poder se colocar, né, para colocar à disposição dos estudantes, mas as escolas, professora, aqui na minha concepção, elas tiveram assim, um problema absurdo. Você tem uma ideia, eu vou falar um pouquinho do meu estado aqui, tá, meu querido? Eu moro no estado de Pernambuco, gosto muito desse estado, é um estado que me acolheu lá com 18 anos de idade, né? E eu sou, assim, eu fiquei muito impressionado com o trabalho que foi feito pela Secretaria de Educação do estado de Pernambuco, que eles colocaram 400 mil alunos online, tipo overnight. Foi uma coisa assim muito, muito rápida, sabe? Foi bonito de se ver. Mas, assim, e eu vejo que, por exemplo, algumas escolas, até privadas, não conseguiram colocar isso de maneira adequada, né? Eu vi algumas escolas de grupos grandes, né, que conseguiram fazer isso de maneira bem legal, criando jogos, etc. Mas aquelas escolas de bairro, né, privadas, elas tiveram um grande problema. Isso é justamente pelo fato de talvez ter deixado que o Covid fosse o dono do processo de digitalização, professor, na sua opinião? Então, sim. Eu penso que essas instituições que conseguiram se movimentar do dia para a noite, ou da noite para o dia, essas instituições, de alguma forma, elas já vinham caminhando nesse processo de necessidade de um empreendimento digital. Então, às vezes, não tinham ainda softwares ou recursos, isso não é impedimento, né? Mas já vinha com um amadurecimento do processo de uma transformação, incluindo o digital. Por que eu digo isso? Por que os softwares não são impeditivos? Porque hoje a gente tem muitos mecanismos gratuitos para isso, tá? Então, aqueles professores, aqueles diretores, aquelas instituições que já se movimentavam para um modo ativo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, conseguiram fazer isso de forma mais rápida, tá? Quando você tem um caminho, o recurso, né, o suporte técnico, nós encontramos também de forma fácil. Algumas instituições já tinham um ambiente para se trabalhar, um ambiente próprio, outras utilizaram o Moodle, outras utilizaram Google, outras a Microsoft, enfim, né? O suporte está ali. Agora, o que a gente entrega para esse suporte é a grande sacada do ensino remoto, que é o que aconteceu do Covid, né? Entendi. Então, para aqueles que já estavam com o ensino à distância consolidado, ou em transição, ou mesmo que no início, conseguiram fazer a transição, tá? Então, a gente tem sim uma transição assim, que ela começou, ela foi emergencial no primeiro momento, e agora ela é intencional. Ela é intencional no sentido de, no início a gente tem como dava, e agora a gente está preparando instrumentos para modificar todo o processo. Entendeu? E estamos tendo tempo, né? Instituições estão tendo tempo de planejar isso com os professores, adiantaram férias para que isso acontecesse, né? Para que essa preparação fosse completamente consolidada, para que no retorno, né, ou num período próximo, pudesse atuar de forma intencional e não de forma apenas emergencial. Então, o Covid foi um motivador para isso. Agora, aqueles que já estavam no caminho,
conseguiram se modificar mais rapidamente. Entendi. Uma outra coisa que eu tinha aqui colocado aqui, que eu destacaria, esse estudante que está aí ingressando para fazer o ensino à distância, ele, aí nas palavras do Pierre Luigi, né, um grande professor aí de São Paulo, que escreve maravilhosamente sobre a diferença de aluno para estudante, né? Ele tem que ser um ser ativo no processo de ensino-aprendizagem, né? Porque diferente do aluno que, por vezes, numa sala de aula acaba se colocando à margem ou tendo participações senoidais, né, no processo de ensino-aprendizagem, esse estudante ele precisa ser mais ativo nesse processo. Não cabe o aluno, ou a gente ainda não tem ferramenta bastante para trazer o aluno para o ensino à distância, professor? Ou a gente já tem? Tem muita. E eu vou falar sobre isso já. E antes de começar, eu puxo então o seu gancho de saber que o aluno tem que ser ativo. A gente fala muito em autonomia, né, na educação à distância. Como é que a gente espera que um aluno que nunca foi ensinado a ser autônomo, seja autônomo nesse processo, seja ativo nesse processo, né? Então, é uma questão que a gente deve pensar enquanto educador, que a gente não pode ter a ingenuidade de pensar que esse aluno vai vir pronto para o ensino à distância. Entendi. Ele não vai chegar sabendo estudar, sabendo compreender todo o processo, porque aquilo não fazia parte da realidade dele. Um aluno que fez até o ensino médio, por exemplo, no ensino tradicional, presencial, ele não sabe como se comportar em termos de estudo na educação à distância. Veja, se o aluno chega lá, ele tem três disciplinas, depende, né, do modelo que ele está estudando. Se ele tem isso, e se ele tem um modelo híbrido, né, que ele está no presencial e tem 20% ou 40% de EAD, como é que a gente ajuda ele, enquanto instituição, como é que a gente ajuda o aluno a ter essa autonomia? E é exatamente com esses recursos para trazer o aluno para nós, né? Então, veja, uma das palavras que estão na moda agora, mas sempre estiveram em alta, que é a empatia, precisa ser pensada pelas instituições. Não é só a empatia de me colocar no lugar do outro, é compreender como o outro se comporta, né? Então, para as instituições de ensino, eu indico uma ferramenta muito bacana que chama-se Mapa da Empatia. O Mapa da Empatia, ele ajuda as instituições a enxergarem, né, a montarem um processo de construção da persona. Quem é o aluno? Quem é? Como ele se sente? Como ele se comporta? O que ele pensa? Como ele age? Isso é importante para que a gente verifique todo o nosso processo de como atrair esse aluno, tá? Então, quando a gente pensa em empatia, não é só, eu me coloco no lugar do outro e sei bem como ele faz. Não, é a estruturação de um processo para que as instituições e também os professores e os tutores compreendam quem é aquele aluno que está do outro lado, como ele vai agir, como ele vai entender a minha comunicação com ele, né? Então, uma das formas de iniciar um processo é exatamente o mapa da empatia. Chama exatamente isso. Depois, para quem quiser pesquisar, mapa da empatia, você vai ter o arquivo em branco, vai poder fazer um convite com a Aricipe, que planeja toda a parte de EAD. O mapa da empatia serve para qualquer público, tá? Então, se nós estivermos aqui planejando algo para o nosso aluno, então, será o alvo aí do nosso planejamento do mapa da empatia. Agora, quando esse aluno vai estar conosco, a gente tem, mantendo a empatia ainda, que baixar as barreiras de comunicação. Entendi. Tudo que a gente baixa a barreira, a gente consegue uma entrada maior. Como é baixar a barreira de comunicação? Evitar problemas de comunicação. Então, ruídos na comunicação com esse aluno,
Demora na comunicação com o aluno também é um tipo de barreira. Mas se a gente tem, por exemplo, um aluno que chegou agora no processo, depois de tantos dias de iniciada a aula, a gente não pode tratar esse aluno da mesma forma que os outros. A gente tem que dar uma orientação maior para ele, posicioná-lo do momento onde nós estamos, né? Porque senão ele também vai subir uma outra barreira, que é o pertencimento. Se ele não se sentir pertencente àquele momento, e aquele produto, e aquela classe, né? Aquela turma, ele vai fazer o quê? Evadir. Vai evadir, não é? Ele vai desistir, então, a gente professor? vai desistir, porque ele não cabe naquele espaço. O professor, então, tem que falar a nível que ele pode compreender, né? O professor, o tutor, especialmente, ali. Ou seja, quem está nesse meio de campo, fazendo essa intermediação, e a gente tem todos os mecanismos para que o aluno compreenda aonde ele está. Então, o tutor, o professor, o polo, as instituições precisam acolher o aluno de forma profissional. De forma profissional como? O aluno está ali para ser cuidado, com certeza. Todos nós estamos em algum lugar e nós recebemos um cuidado respectivo por isso. Agora, ele precisa ser acolhido, ele precisa se sentir pertencente àquele grupo, e um dos pontos é a linguagem. Então, a comunicação, se a gente baixa a barreira de comunicação, não causando ruídos, a gente tem um ponto forte na comunicação com esse aluno, e assim ele vai dar feedback para nós, ele vai se manter no processo, se ele entender onde ele está. Uma coisa que eu costumo dizer muito é que o aluno entende o caminho que ele está percorrendo, aonde ele deve chegar, ele se encontra mais rapidamente. Veja, um dos pontos para ele entender isso, no ensino superior, é a matriz curricular. Se ele entende a matriz curricular e onde ele está, ele consegue saber a adequação de onde ele tem que chegar, não é? E não simplesmente receber passivamente todas as informações que nós, enquanto instituições, enquanto professores, gostamos de dar para o aluno, né? O aluno também precisa começar com isso. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que é uma questão de autorresponsabilidade. Então, primeiro passo, saiba onde você está. Qual é o seu ponto de matriz, onde você tem que fazer, quais são os elementos que você tem que cumprir. Isso antes de a gente entrar na disciplina, né? Veja só, é bem complexa essa parte. É complexa e simples, né? Da mesma maneira. Deixa eu pegar um outro cabo aqui, para ver se melhora. Fica tranquilo. Das instituições democráticas. Mas nós já vimos aí questionamentos, anulação de decisões do Poder Judiciário no Legislativo, do Legislativo no Executivo. Portanto, os poderes são independentes e harmônicos entre si, só que esse é mais um momento de pequenas... Vou colocar ele aqui na carta, né? Show. Tentar mudar assim pra gente ficar meio de lado assim, não sei se prejudica demais. Tá mas ótimo. senão a gente... Tá ótimo o jeito que você tá. Tá ótimo, professor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que aí eu acho que é uma pergunta que move um pouquinho com o institucional e move um pouquinho com o outro lado, que é o lado do professor, né? Nós temos 69 universidades federais no Brasil. E somente 6 universidades das 69 conseguiram colocar os seus estudantes do presencial para ter algum conteúdo online. É muito triste, porque principalmente uma universidade federal que tem um poder gigante de pesquisa, um poder de tecnologia absurda, orçamentos que diversas universidades privadas não têm, né? Um custo por aluno que é quase 10 vezes o custo por aluno na iniciativa privada. E a gente vê as universidades federais não conseguindo colocar para funcionar o ensino à distância. Isso mostra que não tem muito a ver com dinheiro, né, professora? Tem que ter também uma empatia no processo pelo docente também, não? Sim.
você sabe que a questão do investimento pode estar aí ligado a um recurso de ambiente virtual de aprendizagem. Se a gente for pensar que as instituições deveriam ter um ambiente virtual, ok, a gente sabe que sim, mas isso hoje pode ser adquirido de uma forma com recursos menores, né, do que era no passado, e de forma rápida a gente tem alguns recursos gratuitos que dá para a gente ainda assim atender isso, né? Então, mesmo que fosse de forma passiva, as instituições conseguiriam colocar um conteúdo online para o estudante, tá? Então, na minha visão, tem muito mais a ver com aquele caminho que nós começamos a falar na nossa live logo no início, que é do preparo. Então, se as instituições ou o docente tinha uma sinalização de um caminho que traça um percurso para a educação à distância, para o digital, isso seria mais fácil, tá? Claro que tem outras questões envolvidas, né? Em cada instituição, a gente tem outros recursos, mas tem a questão do ambiente e da preparação dos professores. Então, veja, quais instituições hoje no Brasil, né, cada instituição fazendo uma autoavaliação, quais instituições poderiam se perguntar: os meus professores estão preparados para o ensino remoto de hoje para amanhã? Quanto tempo as instituições levariam, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Quanto tempo as instituições levariam, por exemplo, para se preparar em termos de estrutura? Vamos supor, se a gente pensar na capacitação dos professores, entende? Quanto tempo será que os professores levariam para compreender isso? E, na minha visão, Leonardo, aqueles que estão governando o Brasil e diante ou é ou não é, entendeu? Não dá para falar, olha, eu preciso de 30 dias, de 50 dias ou de 6 meses para fazer uma capacitação para os meus professores. Teve que acontecer, entende? Teve que acontecer e aconteceu. Então, se essas instituições que ainda não colocaram nada de modo online, de modo remoto, elas precisam se adequar, né? Vão precisar estar atualizadas nesse sentido, apesar de que já deu bastante tempo de algum movimento acontecer, tá? Então, diante dos projetos pedagógicos, diante de tudo que burocraticamente se estabelece para uma instituição, desde 23 de março, né, que nós começamos com o isolamento e com o ensino remoto, nós já completamos 2 meses. Então, em 2 meses, nós enxergamos 3 pontos, né? Na minha visão, nós, enquanto instituição, a instituição deve capacitar esse professor, né, de forma rápida, cursos livres, cursos rápidos, tutoriais de plataformas, enfim, de quais forem essas plataformas. Segundo, uma capacitação mais ampla. Pode ser um curso de pós-graduação, pode ser um curso de formação continuada para os docentes. E um terceiro ponto que não se relaciona com a instituição, relaciona-se com o próprio professor. Professor, não importa de que área que ele seja, não importa. Importa que ele entenda que a profissão dele é a docência. Então, se ele entender que a profissão dele é a docência, ele precisa se capacitar independente de instituição. Entende? Ele não é a instituição. Então, se você, professor, entende hoje que a sua profissão é também a docência, você precisa reservar um espaço no seu dia para aperfeiçoar essa profissão. Uhum. Então, quando eu falo assim, olha, eu sou administrador, eu sou dentista, eu sou médico e dou aula, então a aula está na sua profissão também. É verdade. Não basta só estudar a medicina, a enfermagem, a engenharia, a administração. Não,
você precisa estudar sobre processos de conhecer, processos de ensinar e aprender, educação à distância, se é o foco da EAD, né? Então, esse é um ponto nevrálgico na docência. O professor se entender como profissional docente, não é? Não é uma crítica, é uma sugestão para os professores, que eles se encontrem como profissionais docentes, que eles se encontrem como profissionais que, embora sejam administradores, engenheiros, médicos ou qualquer outra formação, que eles compreendam que precisam ampliar a profissão docente. E não é com o estudo da profissão original, né, de todas essas que eu citei, mas eu assumo uma característica docente e eu preciso, independente de qualquer instituição, me capacitar enquanto profissional docente e professor. E se você não... Eu não sei se é o que você pensa, mas, assim, na minha concepção, quando você se melhora para dar uma aula online e você se capacita enquanto professor, você abre um mercado que é gigantesco para você como professor, né? Porque o ensino à distância é tão sensacional que ele independe de qualquer instituição. Você pode lançar seus próprios cursos online, você pode colocar-se à disposição de qualquer estudante em diversas plataformas online. Inclusive, pode vender o seu conteúdo para diversas universidades que comprariam o seu conteúdo, né? Então, isso acaba sendo também uma oportunidade para os professores, né, professora? Sim, hoje eu enxergo que a gente tem no professor um empreendedor, né? A educação à distância, a educação à distância abriu portas para os professores e toda a facilidade da web 4.0, enfim, de você ser protagonista. Então, você quer lançar um vídeo, você cria o seu curso, você cria o seu conteúdo, você pode ser blogueiro, você pode ser influencer, né? Todo mundo pode ser hoje algo relacionado a isso. A própria liberdade permitiu isso, a liberdade de mídia permitiu isso. E o professor, por isso que eu digo, independente de qualquer instituição, precisa se ver como professor, como docente, como uma profissão e ter uma característica muito importante dessa nossa época, que é o empreendedorismo, né? Você independer de criação de outras pessoas, você realmente ter essa motivação para você empreender. Como é empreender, né? Eu não estou dizendo que você deve abrir empresa, não é isso. É você criar inovação, é você ter ideias novas, é você trabalhar com essa questão que parte de você, né? Então, dentro das instituições, essas são grandes habilidades, né, de negociação, de empreendedorismo, a mediação de conflito. O professor faz tudo isso, né? O professor está tudo dentro dessa habilidade. Então, mais uma vez, retorno à ideia de que o professor precisa se capacitar constantemente. Hoje tem tem um termo que chama lifelong learning. Nunca parar de estudar, né? Sempre se aperfeiçoar. E é exatamente isso, estudar, compreender novos processos. Imagina um professor ali do mês de fevereiro, não vou falar nem de 30 anos atrás, vou falar do mês de fevereiro, achar que estava tudo bem com o que ele sabia. Olha, eu já tenho 5 anos de profissão, 10, 20, 30... É isso que é a docência. Aí vem o Covid e fala, não é mais assim que você vai fazer, professor. Seu aluno não vai mais prestar atenção em você como prestava o mês passado. Agora você vai ter que dar uma girada aí para você reinventar a sua profissão. Então, isso causou um mal-estar grande nos professores, né? No sentido de, acho que eu não sei fazer isso, ou acho que eu não sei trabalhar na EAD, né? Não, é bem diferente a coisa. A gente precisou experimentar a forma de como isso aconteceria,
os primeiros dias ali de uma adaptação, de como seriam as instituições, eu digo também, para que elas pudessem formatar a melhor saída para o público. Então, para a educação infantil, tem aula até para educação infantil, né? Que era algo que não era pensado, né? Não era uma realidade próxima das pessoas. Uma criança de 3 anos ter uma aula online. Claro que isso daí é um assunto polêmico. Muito. E é um assunto que... Isso cabe outra live, professor. Isso cabe outra live. Isso cabe outra live, né? E como a gente pensa assim, como tudo se modificou, as relações de trabalho se modificaram, né? Então, como eu disse no começo da nossa live, vejo de uma forma muito positiva toda essa parte de como o docente se modificou, as instituições se modificaram para poder entender esse novo cenário da educação. E não é ensinar apenas, é ensinar e ter garantias que o aluno aprendeu. Entende? Então, por que as universidades ainda não caminharam para algumas, né? A gente viu aí que a Universidade Federal fizeram isso, né? Esse caminho para o ensino remoto. E o ensino remoto, mas... E a pergunta é, até quando isso não poderá ser feito? Porque os alunos vão perder o semestre, né? Se pensarmos em um período muito grande. Então, eu vejo que as instituições devem tratar a educação à distância como um amigo agora, como um parceiro, como um grande recurso que vai ajudá-las a ampliar o leque de atendimento a essa persona, a esse cliente, que é o aluno, né? As famílias que são nossos clientes das instituições, né? Porque tem a expectativa, né, professora, de formar ali talvez a primeira pessoa a se formar da família seria esse estudante, né? E quando você posterga um semestre, realmente cria um movimento que é absurdamente complicado dentro de uma família. Mas, professor, deixa eu falar para você. Entrou um monte de gente legal aqui. Professor Fernando Trigueiro, que é um grande professor aqui do Nordeste, tá? Empreendedor, lançou os cursos dele também online agora. Eu vou fazer votos que vocês se encontrem aí em algum momento, porque é um grande pensador, a senhora vai adorar conhecê-lo aí pessoalmente, viu? E eu vou falar para vocês, nós estamos chegando aqui a 52 minutos de conversa, né? Que a conversa, quando é boa, passa rápido, né? E aí eu queria, professora, fazer 2 perguntas que eu faço a todo mundo que faz live comigo aqui. A primeira pergunta é: o que o Covid, o que a quarentena mudou na sua vida? O que foi que você aprendeu com essa quarentena, certo? E a segunda pergunta é: deixa um livro para todo mundo que viu a nossa live, e as pessoas que vão ver ainda, né? Que livro ler ainda nessa quarentena? O que a senhora indicaria para as pessoas lerem? Bom, o Covid... Falando de coisa boa, vou falar só de coisa boa, tá, Leonardo? Não vou falar que a gente fica preso em casa, que isso daí não é assunto bom, né? Na minha visão, o que o Covid trouxe para mim e para as equipes com as quais eu trabalho? Criatividade. Vou te falar que essa palavra, sem brincadeira, nós entramos num nível de criatividade maior. Legal. Por quê? Porque tivemos que criar soluções. Então, soluções de atendimento mais rápido, soluções de aulas, cursos novos. Inclusive, saiu recentemente o que o brasileiro gosta de aprender, o que o brasileiro está buscando nessa quarentena. Até publiquei no meu LinkedIn. Então, nós precisamos estar antenados, porque somos instituições e somos professores, temos que estar antenados com o nosso público, né? Estamos ligados a eles são o nosso meio de sobrevivência, porque eu sem os alunos não sou nada. Então, a questão da criatividade, para mim, foi muito maior. A gente consegue, então, observar o todo e saber
quem está precisando de ajuda, nós podemos ser mais criativos nesses termos também, sabe? De entender o que eu posso fazer. Tem até historicamente falando, falava-se assim, né? O que a América pode fazer pela população, não. O que a população pode fazer pela América, não é isso? Eu recentemente fiz um curso que falava sobre isso. Então, o que nós podemos fazer pelos nossos alunos hoje? O que nós podemos fazer pelos nossos professores hoje? E esse processo incentivou muito a criatividade, falando particularmente e vendo também o que os nossos professores fazem, né? Os nossos amigos professores, os nossos colegas de trabalho também. Então, eu colocaria como palavra-chave para mim, enquanto docente, criatividade, tá? Mudança criativa. Sensacional. E livro, né? Que você me pediu um livro, eu poderia recomendar vários livros sobre educação à distância. Eu até separei alguns nomes aqui para recomendar, mas eu quero deixar nomes de duas pessoas aqui, na verdade, do professor Moran, né? Do professor José Moran, que trabalha muito com aprendizagem ativa, metodologia ativa. Ele tem alguns livros, claro, vários, mas ele tem outros acessos artigos e outras colocações dele publicadas que são relevantes para esse momento. Por quê? Porque é importante a gente saber como, né? Como fazer. Eu já sei que o EAD funciona assim, eu já sei que uma criança aprende dessa forma, mas o que a gente deve ensinar agora é como. E daqui a pouco a gente terminar, eu vou falar um como muito massa, tá? Então, veja só, eu indicaria para as pessoas lerem, né, o Ensino Híbrido, que é um dos livros que são facilmente acessados, recomendação pedagógica em educação à distância, né, para falar de EAD aí, para quem quer se aprofundar mais no tema, e um livro, assim, para quem quer começar hoje uma mudança na vida, o Mindset, né? O Mindset, a nova psicologia do sucesso. Então, esse é um livro que eu recomendaria, assim, vamos começar agora, vamos ler o Mindset. Então, eu começaria por esse, para depois a gente se aprofundar um pouco mais nas questões de EAD. E, para a gente seguir para o nosso final aqui, a gente falou que um aluno da EAD precisa ter autonomia, precisa ter disciplina. E eu não sei se o Paulo ainda está aqui na live. E uma coisa que a gente aprende, inclusive na educação à distância, deve-se aprender, é como estudar, né? A gente falou isso, é uma das grandes dificuldades do aluno. Ele fala, meu Deus, é muito, muito conteúdo, como é que eu estudo tudo isso? Então, o que eu diria para um aluno, né? Um aluno que chega lá na tua instituição e fala assim, eu não sei se eu vou me adaptar a esse modelo, eu acho que não é para mim. É para você, tá? É para você o presencial, o EAD. O que a gente precisa saber? Como estudar. Então, a gente precisa saber a quantidade de disciplinas, né, de matérias que deveremos estudar. E quando a gente começa a estudar, a gente precisa colocar na nossa cabeça um tipo de mapa, um tipo de desenho que o nosso cérebro compreenda que aquilo é importante. Existe um livro que chama Como a Mente Funciona. Ele é de 1997, 98, mais ou menos. E ele explica o seguinte, o nosso cérebro pergunta, né, a ele mesmo, será que eu presto atenção nisso? Primeira coisa. E se eu presto atenção nisso, a segunda pergunta é, para que isso me serve? Né? Então, se a gente entende que, em tudo, tá? A gente está sempre para um shopping, agora que reabriu o shopping, e olhar para uma vitrine, a vitrine vai te provocar isso. Você vai falar, presta atenção nessa ou não, né? Assim é na educação, tá? Então, se a gente tem um propósito ali e entende que aquilo é importante e que aquilo se relaciona com alguma realidade nossa, a gente tem o primeiro ponto de partida. E o segundo ponto é um sistema criado pelo Paulo Menezes que chama de aula eficaz. Como é que é essa aula eficaz?
na educação à distância, a gente entender que, se a gente, a partir do momento que a gente está na videoaula ou lendo um material complementar, eu tenho ali, então, um processo que eu preciso saber qual é a palavra-chave daquela aula, o que aquela aula quer me ensinar. Porque, Leonardo, se eu perguntar assim para um aluno sobre o que foi essa aula, ele vai falar, eu não sei, às vezes a professora queria falar alguma coisa sobre tal assunto, mas qual é a palavra-chave dessa aula? Se ele tiver uma caixinha no cérebro com aquela palavra-chave, ele consegue